Muito bem, vamos então começar os nossos estudos dessa semana. Capítulo 11, a fé que transporta montanhas, e as instruções do tópico 11, capítulo 19, falei errado, capítulo 19, tópico 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Na semana passada, nós falamos sobre a carta de Paulo, apóstolo, aos Coríntios, que é o hino do amor, o hino da caridade. E embora Paulo ali fale também das três virtudes cardeais, né, que é a fé, a esperança e a caridade, ele coloca a caridade como sendo a maior de todas as virtudes. E agora aqui nessa mensagem, que é enviada por José, um espírito protetor, nós não sabemos quem é esse José, né? Kardec não dá nenhuma dica, então a gente não sabe se é José, por exemplo, o pai terreno de Jesus, ou se é algum outro. José é um nome bastante comum, então é possível que seja outro espírito. De qualquer maneira, ele começa dizendo que a fé, ela vem antes, então, da esperança e da caridade. E eu me peguei aqui algumas vezes, conversando com vocês, pensando em qual seria a primeira virtude. Por exemplo, algumas semanas atrás, nós falamos sobre a paciência. E aí eu disse, olha, a paciência, ela é a primeira virtude. Por que é a primeira virtude? Porque se você não tiver paciência, você não consegue ter fé, você não consegue ter amor, você não consegue ter nada, né? Porque se a gente está com pressa, quem é que pode ter fé com pressa? Quem é que pode ter amor, caridade com pressa, né? Quem é que vai ter esperança com pressa? A esperança, se você tiver pressa, é o oposto da pressa, né? Então, no sentido que a gente aprende aqui com o hindu, né, com o nosso irmão Ramayana, que é o nosso guia espiritual, a paciência, ela é aquilo que deve vir em primeiro lugar, embora haja estágios de paciência. E aí eu concordo, talvez em determinado momento o amor vá assumindo uma importância maior, sem dúvida nenhuma, e a paciência também vai se graduando, né, em diferentes intensidades. Mas na semana passada falamos então sobre a caridade, o amor, como sendo a maior de todas as virtudes. Então eu havia dito, a paciência é talvez a primeira das virtudes, porque ela quase que antecipa todas as outras, né? Imagina um aluno que se matricula num colégio e ele, muito ansioso, muito apressado, não vai conseguir entender as lições, né? Então a primeira lição que ele vai ouvir do seu mestre é calma, né? Presta atenção, ouve, estuda, repete, erra, conserta e assim por diante. Então tudo isso vem da paciência. E depois, quando esse aluno já estiver num grau bastante elevado de estudo, aí ele vai ter um amor à sabedoria. Então vai ser algo bastante sofisticado, digamos assim, no seu processo evolutivo de progresso. E aqui a gente ouve então essa lição falando da fé, que a fé vem antes. E nos faz pensar muito, né? E como que essa circunstância em que a fé se coloca antes da esperança e antes da caridade. Bom, o ponto de vista desse autor, ele não está errado, obviamente. Quem sou eu para dizer, né, que um espírito instrutor no Evangelho segundo o Espiritismo, selecionado pelo Espírito de Verdade para ajudar na terceira revelação, possa estar errado. Mas a minha condição de estudo, que é o que o Espiritismo mesmo determina, é que a gente tem uma fé raciocinada. Então a gente tem que buscar os pontos que fazem sentido a respeito de todas essas orientações. Então eu vou ler para vocês um trecho que ele defende a circunstância da fé. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Bom, aqui a gente já concorda, né? Não há que se falar de uma fé passiva, como se tinha em algumas religiões mais antigas, né? Que aquela fé
em que a gente diz acreditar em Deus, na providência divina, e nada faz para colaborar para que as coisas se realizem. Então fica sentado esperando, né? Não, Deus vai resolver. A pessoa está doente, não vai no médico, né? A pessoa está com dificuldade na vida, não tenta encontrar uma saída, não procura apoio, né? A pessoa está sofrendo e nem sequer pede em oração para que haja uma intervenção ou auxílio. Não, Deus tudo sabe, seja feita a sua vontade, né? E aí a gente às vezes até condicionado pelo Pai Nosso, pensa assim, não, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus em nenhum momento nos coloca na condição passiva, de sentar e aguardar para que Deus faça por nós aquilo que cabe a nós fazermos. Não é isso. Jesus pede que a gente aceite com resignação a vontade divina, aquilo que a gente não pode transformar, porque às vezes a vida nos impõe provas que a gente não consegue mudar, não é verdade? Às vezes passa por dificuldades, você tenta fazer diferente de todas as maneiras, mas não tem jeito, você vai passar por aquela circunstância. Parece que tudo é combinado, né? É ajustado ali para que naquele momento, naquela condição específica, a gente tenha que sofrer. O sofrimento vem mesmo, não tem como evitar isso, mas tudo passa. Então daqui a pouco o sofrimento também passa. Então a fé, ela tem que ser ativa, perfeito, né? Não deve se debilitar, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A fé deve cuidar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Bom, aqui ele aponta um sentido de cuidado, né? E que essa fé não deve se deixar abalar por qualquer fenômenos externos, qualquer circunstâncias que nos assustem, que nos amedrontem, que nos ameacem, que nos tirem o domínio, o controle das circunstâncias. Então a gente deve manter firme a nossa fé. E ela, segundo ele, é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, porque de fato a fé é aquela virtude que nos faz olhar para o sobrenatural. Porque a caridade, por exemplo, nós podemos encontrar pessoas ateias, né, que não acreditam em Deus, agnósticas, e que praticam a caridade por convicção, porque acham que ser solidário, que acham que ser generoso, empático com as pessoas, ter compaixão, é um dever moral terreno, não precisa ser um dever divino. E portanto são bons cidadãos, são bons ateus, muito possivelmente quando desencarnarem vão alcançar patamares bastante elevados, porque não é preciso mostrar no desencarne nenhum passaporte, um visto. Olha, eu era espírita, eu era católico, eu era evangélico, né? Eu era budista, eu era o que for. Não, ninguém vai perguntar qual era a nossa religião. Eles vão perguntar quais eram os nossos atos, quais foram as nossas intenções. Então esse ateu será muito bem sucedido na sua transição se ele teve uma vida de caridade, de compaixão, etc., mesmo não tendo a fé. Então a fé é a virtude que nos leva a Deus, né? A esperança também, nós podemos ter esse mesmo ateu no sentido de uma esperança, né? Ele está vivendo uma situação difícil, uma questão que abalou os seus relacionamentos familiares, a sua vida financeira, ou talvez uma circunstância de uma doença, ou de uma mudança de carreira, e no entanto ele tem uma esperança, porque o raciocínio dele, a lógica, a compreensão, levam ele a pensar que tudo na vida de fato é passageiro, e que ele há de encontrar uma saída para aquilo, e com resignação, e resiste bem, sem se revoltar. Então também em relação à esperança, há uma conexão muito grande com a própria terra, ou com aquilo que seria a moral humana, natural, não necessariamente divina. Porém, isso eu estou falando no sentido do bem viver, né, do viver bem em sociedade e de alcançar um patamar de certa lucidez, de certo bem-estar
dentro do que o raciocínio, a razão, nos permite evoluir. Porém, se nós ficássemos apenas, então, na dimensão da esperança e da caridade, nós não chegaríamos ao mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é uma dimensão paralela à nossa, que a gente alcança pelo nosso inconsciente. Quando nós dormimos, na projeção astral, no desdobramento, ou então pela nossa intuição ou mediunidade. Nós temos durante o dia em sono, despertos, não em sono. Mas são fenômenos que a ciência não reconhece. Algumas linhas da ciência, como psicologia tradicional, a psiquiatria, a neurologia, a neurociência, vão dizer que essas intuições nada mais são do que construções mentais do nosso cérebro, né? Ou que então os pensamentos imaginários que nós temos, eles vêm de uma associação livre de ideias e eventualmente até de uma paranoia. Então é assim que a ciência terrena atual interpreta. E não dá para dizer, muitas vezes, para esse cientista que não vivenciou uma experiência mediúnica, uma experiência de êxtase espiritual, como que isso funciona, né? Eu vou usar aqui o exemplo do cheiro e das cores. Imagina uma pessoa cega de nascença e que pergunta para vocês assim: como é o céu? E a gente vai dizer: não, o céu é azul, cheio de nuvens brancas. Então essa pessoa responde assim para a gente, pergunta novamente: e o que é o azul? O que é o branco? Como é que a gente vai explicar o azul para essa pessoa? Ou o amarelo, o laranja do sol? Ou o verde das árvores? É muito difícil explicar para alguém que não tem o sentido da visão o que é uma cor. Até porque, do ponto de vista também da ciência, a cor não existe. Não sei se vocês sabem disso. Mas se você pegar um microscópio e focar esse microscópio em algo que é colorido, na medida em que você vai aprofundando as camadas, a cor desaparece. E a ciência se depara com isso de uma forma com muita estranheza. Ué, mas cadê a cor que estava aqui? Né? O que nos leva a crer que a cor, ela é nada mais nada menos do que uma luminosidade. São raios, talvez até de frequências luminosas, mas que não são materiais. A cor não é, no fundo ela não é material. Mesmo que se pinte alguma coisa, né? Quando se olha pelo microscópio, essa tinta na sua partícula microscópica não tem uma cor. Ela se torna como se fosse transparente. Nem o branco e nem o preto. Não há cor, né? O átomo não tem cor, embora ele emita raios de energia, mas são raios do entorno do átomo ou da molécula, e não a cor do átomo. Curioso isso, né? É claro que na representação da escola e dos livros de ciência, e na televisão, e na mídia em geral, a gente vê as bolinhas coloridas, porque eles precisam fazer um desenho representativo pra gente. Mas a cor em si, ela não existe. Então, da mesma maneira que é difícil para a gente e para a própria ciência explicar o que é cor, e a gente teria muita dificuldade, né, de dizer para essa pessoa que tem essa cegueira de nascença, ou alguém que tenha também uma deficiência qualquer de olfato, que nunca sentiu cheiro, né? Nós tivemos algumas pessoas durante a pandemia da Covid que ficaram sem sentir cheiro. Como é que você vai dizer para ela o cheiro do feijão, né? Ou o cheiro da rosa, ou o cheiro de algo que não é agradável? Como é que a gente descreve isso?
os fenômenos que dependem dos sentidos estão muito relacionados às nossas emoções. Então, quando a gente fala do azul, a gente pensa em tranquilidade, né? O azul, de certa forma, ele passa para nós uma emoção de calma. Imagina se ao invés de azul, o céu transparecesse vermelho ou amarelo, aquele amarelo vivo. Todos nós devemos ficar muito atentos, muito tensos diante dessa cor. A gente sabe os efeitos que essas cores fortes, vivas, quentes, produzem em nós. No entanto, um céu azul nos passa um certo sentimento de alegria. Que dia lindo, que maravilha, está tão bonito o céu, né? E aquelas nuvens brancas também contrastam, dão uma certa leveza, né, para essa formação de abóbada que a gente vê no céu. E quando a gente passa semanas e semanas chuvosas, nubladas, que o céu está cinza, o nosso sentimento, o nosso humor também se modifica. A descrição daqueles que vivem no hemisfério norte, que tem um inverno rigoroso de 3, 4 meses, aquela neve branca constante, né, é muito triste, é de muita frieza também. Então nós sabemos que as cores, elas influenciam as nossas emoções. Então, para essa pessoa que tem a cegueira, ou aquele que não tem a capacidade do olfato, do paladar, ele teria que ter fé. Nós temos que dizer assim: olha, eu não sei como te dizer o que é o azul, mas eu posso te falar o que o azul me proporciona. Então, quando alguém que se encontra diante dessa dificuldade, dessa cegueira, dessa deficiência de sentidos, né, e nós temos que descrever para ela, ela vai depender da fé, ela vai necessitar da fé, ela vai ter que acreditar em nós. E a nossa descrição será uma descrição parcial, talvez até uma descrição de certa forma falsa, né? Que a gente vai dizer: olha, eu posso falar do azul sobre o que o azul representa para mim. Então, o azul, ele me traz uma certa paz, uma certa calma, uma certa tranquilidade. O azul me dá uma segurança. Eu olho o azul e percebo que tudo parece estar bem, tudo parece estar correto, estar da forma que deveria estar, né? Ao mesmo tempo, o azul não é uma cor quente, não é uma cor que me passa uma sensação de calor, mas também não me passa uma sensação exagerada de frio. Portanto, parece ser algo entre um meio termo, entre um bem-estar. É uma cor de fato que me tranquiliza e me deixa sentindo bem diante da temperatura. Quando ela pergunta para a gente a respeito do vermelho, então talvez o vermelho seja mais fácil. Diz: olha, o vermelho já é uma cor que passa calor, passa agitação, passa uma ideia de movimento, uma ideia similar ao fogo, algo que me instiga, que me chama a atenção. Eu não consigo ver uma cor vermelha e não prestar atenção nessa cor. É uma cor que parece que puxa a gente intensamente, né? Mas ao mesmo tempo é uma cor que provoca uma vontade de me agitar ou de estar com outras pessoas. Dependendo do tom do vermelho, né? Se ele for um vermelho mais escuro, indo para o preto, talvez ele me cause um pouco de tristeza, eventualmente até um pouco de receio, de medo. Como a gente associa muitas vezes o vermelho ao sangue, ou a gente associa as ideias de vampiros, né? Ou de espíritos negativos e por aí afora. Mas se a gente vai clareando esse vermelho e ele vai se tornando rosa, por exemplo, misturado com branco, então esse vermelho nos dá uma certa doçura, uma certa amorosidade, uma sensação de afeto, né? E vai nos trazendo uma vontade de se aproximar, de se aconchegar, de ficar ali.
Bom, isso poderia acontecer de uma forma parecida a respeito do verde, do amarelo, do lilás e de todas as cores. Então essa pessoa cega, ela associaria as cores a uma emoção. Então quando alguém estivesse próximo dela, com muita calma, tranquilidade, lendo um livro, ouvindo uma música, ela pensaria assim: essa pessoa deve ser azul, ou deve estar azul. Se essa pessoa estiver muito agitada, nervosa, falando muito, com bastante movimento, ela vai pensar: essa pessoa deve estar vermelha. E ela não estaria totalmente errada, porque se ela pudesse ver a aura espiritual, ela enxergaria exatamente essas cores, ou os chakras que têm essas cores mais aguçados, né? Mais dominantes nas emoções daquela pessoa. Então essa descrição, de certa forma, ela corresponde a um olhar sobrenatural, né? Um olhar que nós, com a vista normal, não conseguimos distinguir, mas que aparelhos especiais, instrumentos até desenvolvidos pela própria ciência, são capazes de capturar, né? Nós sabemos que há aparelhos que medem, por exemplo, os raios infravermelhos que a nossa vista não consegue enxergar, ou os raios gama, também no outro extremo, e assim por diante. Então, ao falar da fé, se alguém nos pergunta: por que você acredita em Deus? Prova para mim que Deus existe. Pede para ele falar comigo. Normalmente é isso que as pessoas que não acreditam, né, exigem, assim, como se Deus estivesse ali para querer à disposição, né, para se manifestar da maneira caprichosa como essas pessoas esperam. Também porque, de um modo geral, as pessoas que são ateias, né, elas colocam uma ideia de Deus personificado. Então assim, eu não acredito no Deus humano, antropomórfico, né? E eu vou dizer para elas assim: eu também não. Se alguém me pedir uma descrição de Deus barbudo, né, idoso, né, sentado lá nas nuvens, olhando por nós, eu vou concordar que esse Deus não existe. Existem espíritos desta forma, mas Deus não é uma pessoa. Embora a maioria das religiões tente descrever Deus com os atributos, com as condições, as características humanas, né? O que é difícil para a nossa mente. A fé exige isso, que a gente tente pensar em Deus, acreditar em Deus, sem conseguir ter palavras que possam descrever Deus, sem conseguir ter imagens. Então, nos tempos mais remotos da nossa ignorância, Deus era associado à natureza. A gente sabe isso principalmente para os índios brasileiros, né? Então era o trovão, era o sol, era a lua. Então a gente denominava os fenômenos da natureza como deuses. E imaginava que havia um grande Deus, Tupã, talvez, que tenha criado isso tudo. Cada mitologia, cada povo tinha uma crença a respeito desses deuses associados à natureza. Na medida em que a gente vai evoluindo, a gente começa, então, a associar deuses às figuras humanas, né? Mas se a gente pegar a Grécia, a gente vai ver que eles eram figuras humanas, mas ainda também associados à natureza, né? Ou associados aos fenômenos em geral. Então você tem o deus dos oceanos, né? Mas você tem o deus da caça, que não é só o deus da floresta, não. Ele é, ou dos animais, não, ele é de uma atividade específica, né? O deus da guerra, né? O deus da chuva e assim por diante. Então, na medida em que o ser humano vai evoluindo a respeito da fé, ele vai buscando nos seus aparatos psíquicos, né, mentais, formas que possam ir definindo, esclarecendo, demarcando quem seja esse Deus. Os hindus, por exemplo, tinham uma forma, até hoje preservam isso, né, que ela não é humana, embora haja muita representação humana desses deuses, porque eles se manifestam como avatares. Olha que solução interessante, né? Então, os deuses não seriam humanos, mas eles se manifestam na humanidade como se fossem avatares. Por isso que a gente vê Krishna, por exemplo, muito bem representado.
né? Ou Ganesh, né? E vários outros, não vou ficar aqui citando os deuses todos indianos, né? Mas na figura original você teria um Deus criador, que a gente no Ocidente chamaria de energia, né? De uma força criadora, que ele se divide e se materializa naquele que é o criador, naquele que é o mantenedor dessa energia e daquele que é o transformador ou destruidor. Então, na ideia original indiana, nós temos os movimentos, né? São outras leis. Então, é a lei que cria, que impulsiona, que gera, que produz, como a mãe, uma ideia talvez feminina, criadora, que é a ideia de Brahma, né? Depois tem Vishnu, que é aquele que mantém, que sustenta, que ordena, que dá o sentido para nós, para que as coisas aconteçam. E, por fim, você tem alguém que tira isso do conforto, da zona de conforto, e dá um cutucão e transforma tudo e modifica tudo, né? A física, alguns físicos indianos tentaram adaptar isso à ideia do Big Bang, na evolução, na explicação da física, né? Então você tem lá um Deus que primeiro impulsiona o Big Bang, aí o universo em movimento e expansão, mas em equilíbrio, que forma a vida, que gera a vida, a órbita dos planetas, e depois um movimento contrário ao Big Bang que suga tudo, talvez estivesse num grande buraco negro, e que destrói para transformar e criar novamente um novo universo, né? São ideias que a gente vai aproveitando da nossa experiência, né? Houve momentos em que se imaginava que Deus era como uma máquina, porque nós estávamos no mecanicismo, né? A Revolução Industrial, então vinham lá os trens a vapor, os carros a vapor ou elétricos, e as ideias de movimento, as máquinas, as indústrias. Então, se isso tudo era muito bom e era muito novo, muito engenhoso, então Deus também talvez fosse uma grande máquina. E mais recentemente, nós temos associado a ideia de Deus à inteligência artificial, né? A gente começa a ir para o computador, para a ideia da nuvem, mas já é uma ideia menos material. Porque se eu pedir para vocês assim, alguém pode me explicar ou desenhar para mim o que é uma nuvem de informação que está do nosso celular? Que nuvem é essa? Aqueles que conhecem um pouquinho mais sabem que na verdade essa nuvem não existe, ela é um chip, né, de armazenamento de um servidor que nada mais é do que uma máquina, um grande computador. Mas quando a gente olha no microscópio lá dentro e você vai mergulhar nesse chip, nesse nanochip, a informação não está lá. Se você procurar essa informação lá com o microscópio, você não vai achar essa informação, que ali dizem que é a nuvem, né? Então, na verdade, essa informação, ela passa por lá de uma forma armazenada em números, são códigos binários 0 e 1. Quem viu aquele filme Matrix vai se lembrar que as pessoas que acompanham no monitor o que acontece dentro da Matrix, eles estão fora, ele está lendo numa tela verde zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, mas ele aprende a interpretar aquele código e aí, de tanto olhar aquela tela, ele enxerga as pessoas vivendo as suas experiências na Matrix, né? Então, a evolução humana permite que a gente associe também os nossos aprendizados, né? As nossas experiências. Então, no início eram forças da natureza, depois a gente imagina Deus como os homens mais evoluídos, mas ainda errantes, mas com características humanas. Aí a gente passa a associar um pouco as ideias das engrenagens, das máquinas, e ali é o momento crucial para dizer Deus não existe, o que existe são as máquinas, o universo é uma grande máquina de funcionamento, né? E que ele funciona sozinho. Então aí vem a ideia central do ateísmo, né? Do materialismo, e mais recentemente essa ideia da computação. A computação também nos ajuda a entender mais o corpo humano, né? E talvez até o corpo espiritual. Porque a gente sabe que um computador, um celular, ele tem uma caixa física que a gente segura, é capaz de sentir essa caixa, que a gente chama de hardware, né? Mas aqui dentro roda um programinha que a gente chama de software, e que é o sistema operacional.
Então, quem tem um celular Android, roda no sistema Android. Quem tem um celular da Apple, roda no sistema da Apple, né? Antigamente tinham outros sistemas, Microsoft, etc, né? Nokia, por aí afora. Aí, muito bem, então você tem um rádio, que é uma caixinha, um sistema, que é um código de funcionamento. Já é bem difícil da gente imaginar isso, né? A cabeça já começa a ficar confusa, mas a gente sabe que é algo ali que a gente enxerga na tela, clica e está funcionando. E aí, esse sistema operacional, ele ainda tem os aplicativos, que são os apps, né? E tem a internet. Também são coisas que a gente não entende, mas sabe que funciona. A gente clica ali e fala, opa, está funcionando, né? Eu consigo assistir aqui um videozinho, eu consigo mandar uma mensagem pelo WhatsApp, eu consigo falar com alguém, eu consigo enxergar alguém do outro lado do planeta. Então, isso também nos possibilita começar a imaginar o que possa ser o mundo espiritual. Então, veja, para nós hoje, acreditar que um celular te permite falar e escrever, se comunicar com alguém do outro lado do planeta ou em outro lugar a quilômetros e quilômetros de distância, não é mais uma questão de fé. Mas se você chegasse para um homem das cavernas com um celular na mão, se você viajasse no tempo, mostrasse para ele esse aparelho e dissesse que você podia se falar com alguém de outro lugar, esse cara ia te chamar de louco e imaginar que você era um Deus, né? Um ET, que ele tinha que te adorar ou ele ia te matar de medo, né? Então, só o tempo, o mesmo ser humano, em tempos diferentes, ele precisa ter uma fé associada a um esclarecimento de ignorância. Então, quando a gente fala assim, Deus é algo que a nossa mente ainda não é capaz de explicar, ainda não é capaz de comprovar. Talvez no estágio de evolução espiritual a gente possa ser comparado a esse celular entregue ou mostrado ali para aquele homem das cavernas, que ele vai pegar essa máquina e não vai saber o que fazer com isso. Talvez a gente olhe a natureza e não saiba reconhecer na natureza o Deus que existe. Então a fé, ela exige de nós algo que nós não podemos compreender materialmente, que nós não podemos traduzir em palavras ou imagens do nosso cotidiano. Deus está muito longe da nossa realidade. Deus é a eternidade, Ele é a força suprema, o princípio fundamental de inteligência. Então a gente não cabe, né? Como é que a gente vai definir o que é Deus? Provavelmente a gente vai precisar de milênios e mais milênios, talvez bilhões de anos, até conseguir compreender o que vem a ser Deus. Jesus, quando ele vem encarnar na Terra, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Bom, nessa frase, ele já fez uma redução gigantesca para caber na nossa mente. Primeiro ele diz, eu, e a gente diz assim, eu é quem? Eu é você aí, de barba, com esse manto aí, tal, essa túnica, esse aí é o eu que você está falando? Jesus não estava falando só desse. Mas para aquelas pessoas era o corpo físico de Jesus. Jesus estava falando do seu eu crístico. Todos os corpos físicos, espirituais e mais além, que a gente não tem ideia. Então era o grande eu de Jesus. Ele diz assim, o meu eu, o eu superior, o eu interior e o Pai. Opa, Pai? É José que você está falando? Não, é Pai. Abba, Pai, é o Pai Criador. Então Jesus se aproveita de uma ideia patriarcal em judeus para dizer assim, olha, a melhor maneira que hoje vocês podem compreender a figura de Deus é como a ideia de um patriarca. Da mesma maneira que vocês idolatram Moisés, Jacó, Abraão, que é o grande pai dos judeus, então vocês têm que pensar que antes deles houve um pai muito maior, que ao invés de criar um único povo, criou o universo. E vamos pensar que para o judeu, o universo não é como a gente chega hoje, com galáxias, com estrelas, não. Para ele não tinha telescópio naquela época, não tinha internet. Então o universo para ele era aquilo que ele podia percorrer ou a pé, ou de jumento,
ou de barco. Não tinha avião, helicóptero. Então, ou seja, era algo bem pequeno, né? E ele também não sabia se a Terra era redonda, não. Ele achava que talvez a Terra fosse uma grande fazenda, né? Um grande plano. E que se ele fosse lá no final, ele caía e despencava. Então ele falava assim, bom, tem um dono, tem alguém que criou isso aqui. E esse aqui é o grande patriarca. Então ele fala assim, eu e o pai, que é esse patriarca, esse que criou esse mundão aí, que vocês estão vendo, nós somos um. Era o que eles podiam entender. Aí diz assim, mas somos um? Mas como é que é? Como é que é esse um aí? Esse pai está em você, como os profetas que incorporavam, porque os judeus sabiam disso, né? Que os profetas falavam como se fosse Deus. Moisés escrevia, psicografava as tábuas da lei e assim por diante. Então eles tinham uma ideia de como é esse você ser com o pai. Veja, era muito elaborado isso, né? Para aquela época, muito elaborado. Hoje já é difícil para a gente entender. Naquela época era mais elaborado ainda. Mas Jesus não falava apenas para aqueles homens ignorantes de 2000 anos atrás. Eles falavam para nós também, que estamos 2000 anos na frente, e para aqueles que virão depois de nós. E para cada um, ele vai interpretando de uma forma mais fácil, conforme o passar do tempo. Então, a fé, ela nada mais é do que uma maneira simbólica de nós tentarmos compreender por palavras, né, por imagens, aquilo que a nossa razão não consegue tornar descritível, palpável pelos nossos sentidos. Então eu não posso ver Deus, eu não posso tocar em Deus, eu não posso cheirar Deus, nem posso lamber Deus. A gente não consegue, e também não vou ouvir Deus. Mas eu posso, diz Kardec, ouvir os Espíritos, ver os Espíritos, sentir a presença dos Espíritos, me relacionar com eles. Jesus fez isso com os apóstolos quando ele fez a sua chamada transfiguração, né? Que ele então se mostrou no corpo crístico como luz, e ao lado dele apareceram Elias e Moisés, dois espíritos. Ele inclusive diz que Elias era a encarnação de João Batista. Quando a gente vê isso, Jesus nos ajuda a compreender que a fé pode ser aprimorada pela mediunidade. Aquele foi talvez o primeiro fenômeno mediúnico da vida de Jesus. Não o primeiro milagre, mas o primeiro fenômeno mediúnico que não dependia só dele, que os apóstolos vivenciaram no entorno dele. Então Jesus diz assim, olha, nesse momento a visão de vocês não permite que vocês enxerguem outros espíritos, mas eles existem, eles estão aqui, né? Bons ou ruins. Os bons eram chamados de espíritos endemoniados, e os bons eram considerados espíritos valorosos, os anjos. A Bíblia fala para nós do anjo Gabriel, do arcanjo Miguel, assim, e de vários outros, já no Evangelho de Jesus. Então, Maria recebe a visita do anjo, José recebe a visita do anjo, Zacarias recebe a visita do anjo. Vários episódios a gente vê figuras angélicas, né? Espíritos elevados, novos mensageiros de Jesus. Então a mediunidade, ela começa a se apresentar. Aqueles que puderam vivenciar a mediunidade, então trocaram uma fé ignorante por uma experiência mística. Então eles não precisavam mais simplesmente acreditar que os espíritos, os anjos, os arcanjos existiam, ou que Deus existia. Eles vivenciaram isso. Jesus, quando aparece para eles, materializado, após a ressurreição, diz assim, felizes vocês que vivenciam essa experiência, e mais felizes ainda aqueles que não viram e creram.
Então ele mostra que os nossos sentidos também evoluem. E que em algum momento, todos nós poderemos falar línguas. É isso que diz o sermão profético. Em algum momento nós estaremos aqui falando línguas, quer dizer, estaremos falando, comunicando as mensagens dos Espíritos. Estaremos movendo montanhas. A fé move montanhas. Estaremos multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho. Então Jesus nos diz, hoje é preciso ter a fé. O que eu posso dizer a vocês é, acreditem, creiam em mim, sigam o meu caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele, como Cristo, já tinha toda essa clareza. Jesus não precisa dizer, eu creio em Deus. Não, ele sabe que Deus existe. Entende a diferença da fé para a sabedoria? Jesus sabe. Jesus então não tem fé? Não, ele não precisa ter fé. Ele e o Pai são um. Porque Jesus já não tem mais a ignorância. A fé só é necessária para o ignorante. E é por isso também que o Espiritismo prega que a gente evolui pelo estudo e pela caridade. Amai-vos e instruí-vos. Qual é o nosso principal inimigo? É a nossa própria ignorância. Somos nós mesmos. Né? Agora, não é a ignorância que o livro, o estudo, simplesmente resolve. É uma ignorância de experiência de vida. Nós precisamos construir as experiências para caber na nossa mente as informações, as imagens, o conteúdo que irá nos explicar sobre o universo. Por exemplo, hoje a física se debate para tentar compreender como que o universo pode ter determinadas leis que funcionam num ambiente normal, como o nosso aqui, mas que não servem para nada num microcosmo. Se a gente olhar aquele mundo pelo microscópio, essas leis da física, que você pega um objeto e derruba, ele cai, que é a gravidade, né? Se você impulsiona o objeto, a inércia, ele vai continuar em movimento, e assim por diante, né? As chamadas leis de Newton, a lei de ação e reação, assim por diante. Quando você vai lá para a mecânica quântica, ou seja, no microcosmo, essas leis não funcionam. E se você for para dentro de um buraco negro, essas leis também não vão funcionar. Isso intriga a ciência não sabe explicar. Não consegue explicar. Para que seja fabricado um celular, existe muita noção, muito estudo de mecânica quântica, dessas leis que a ciência não consegue explicar. Mas ela sabe usar. Né? Então, se você pegar para aquele mesmo cego e dizer assim, você não consegue saber o que é o azul, o vermelho, o verde, o amarelo, mas eu vou organizar aqui no seu guarda-roupa as cores de acordo com essas tonalidades que eu lhe falei, associadas às emoções. Então, o dia que você estiver muito alegre, pegue essa roupa que está aqui no meio, que ela é toda colorida. Ela tem tons de vermelho, de amarelo, tons vivos, que vão transparecer a sua alegria. O dia que você estiver muito fechado, muito pensativo, querendo ficar sozinho, veste esse verde que está aqui à sua direita. Se você achar que você está muito bem, que você está transparecendo uma condição boa, natural, tem o azul. Se você se sentir em um momento de elevação espiritual, que você queira compartilhar essa tua sensação, essa sua fé, use o branco. Se você estiver profundamente entristecido, tem um marrom escuro, tem um roxo escuro, tem um preto. Então, é possível explicar para aquela pessoa cega a maneira dela transparecer pela roupa, mesmo que ela não veja os sentimentos, as emoções que nós também sentimos pelos nossos sentidos, pelos nossos órgãos de sentidos. Né? E ela vai poder usar isso. E é muito comum a gente perceber pessoas que têm a cegueira e que conseguem harmonizar muito bem as roupas. Já viram isso? Porque elas foram educadas
para se sentirem, para ficarem harmonizadas com as suas vestimentas. Isso faz toda a diferença. Para elas é importante isso também. É como se elas pudessem sentir a energia daquelas cores, embora não estivessem vendo essas cores efetivamente. A fé que Jesus nos pede é essa, diz assim, olha, por enquanto eu vou pedir a vocês que treinem a respeito dessas cores, na cegueira humana que vocês têm. Então vocês precisam ter fé, porque Deus existe, e eu vivo no Pai e com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu não preciso mais ter fé, mas vocês precisam ter fé. Quando vocês forem Cristos como eu, então vocês não precisarão ter fé. Mas por enquanto vocês têm que ter fé. Porque não cabe o conhecimento todo do universo, a sabedoria divina na mente de vocês. A fé, portanto, é um gesto também associado à esperança de que um dia a ignorância vai desaparecer. É também associada à caridade, porque nós, sendo ignorantes, nos reconhecendo como ignorantes, nós necessitamos da tolerância alheia para a nossa ignorância, para os nossos erros, para as nossas falhas. E temos que ter paciência, tolerância para as falhas alheias. Daí o mandamento: amai-vos como eu vos amei, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, esses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, também é um mandamento de fé. Porque Jesus diz assim, está vendo aquele próximo ali? Ele é o teu inimigo. Ele te odeia. Dentro dele, ele faria tudo para desgraçar a sua vida. Mas você precisa amá-lo. E por enquanto, você não pode compreender por que ele te odeia. Você não consegue entender as emoções dentro dele. A confusão de sentimentos que passa por ele quando ele se depara com você. Então o que você pode fazer é não atiçar nele essa raiva, essa ira, esse desgosto, esse amargor. Você tem que rezar por ele, você tem que tolerá-lo. Se puder, até desvia dele, ele não gosta de te ver, passa longe, vai para outro lugar. Mas não o odeie, como ele faz. Porque senão, você que está um pouco mais esperto, vai provocar um conflito que é inimaginável de efeitos. Pode gerar até a sua própria morte, o seu desencarne. Pode gerar uma dor, um sofrimento, uma perda, uma perseguição intensa. Então é preciso ter fé que as pessoas que nos odeiam, que são os nossos inimigos, que nos traem, que nos machucam, que erram constantemente, são também ignorantes. E que um dia elas vão evoluir. Então, amar ao próximo requer esta fé. É nesse sentido que José, esse Espírito que nos revela, diz que nós precisamos ter fé. Porque não é possível praticar esse amor, essa caridade, sem essa compreensão da ignorância alheia e nossa. Da mesma maneira que nós não podemos compreender Deus, porque somos ainda ignorantes. Então também temos que ter uma tolerância para conosco mesmo. E assim acreditar na própria esperança da evolução da vida. Então ele não está errado sobre esse aspecto. De fato, olhando isso, a fé antecipa a esperança e antecipa a caridade. Porque é preciso ter a compreensão de que nós somos ignorantes, fomos criados simples e ignorantes, e chegaremos aos níveis crísticos como Jesus, capazes de criar e controlar e auxiliar planetas. Então nós chegaremos a esse patamar, e quando chegarmos lá, nós não precisaremos mais da fé, possivelmente, a não ser que haja coisas ainda tão mais sutis, tão mais evoluídas, que nem Jesus saiba muito bem do que se trata, e se isso for o caso, então talvez Jesus tenha fé nesse aspecto, mas é algo que a gente nem consegue imaginar. Quer ver uma outra coisa muito interessante que intriga a ciência? É o fenômeno de você possibilitar
que alguma coisa que está aqui na nossa sala, de repente desapareça e apareça em outro lugar, em outra cidade, em outro ambiente. E se eu dissesse para vocês que um aplicativo de um celular, daqui a 300 anos aproximadamente, vai permitir que vocês enviem uma torta que vocês acabaram de fazer, maravilhosa, para um parente, um amigo que está longe de vocês, só por um aplicativo. Você vai provavelmente fotografar aquela torta, ela vai desmaterializar e ela vai materializar por meio do smartphone de quem estiver lá do outro lado. Né? Claro que não precisa ser o smartphone, que não necessariamente vai ser daqui a 300 anos. Mas a experiência do Espiritismo nos mostra que isso já existe. É perfeitamente possível você materializar. Tem diversos casos de mediunidade de pessoas que conseguem fazer com que um objeto simplesmente surja na nossa frente do nada ou desapareça. Assim como o Frutuoso descreve as curas realizadas por materializações no lar feliz, onde às vezes eles têm que reconstruir órgãos inteiros em cirurgias espirituais, ou separar os órgãos, depois conectar novamente, e assim por diante. Há casos também de espíritos muito elevados, e a Igreja Católica, por exemplo, reconhece a possibilidade de Santo Antônio, né, estar em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, agindo, atuando. Há um caso famoso dele estando em Pádua, soube, por informação de um amigo espiritual, que o pai se encontrava em um julgamento injusto e maldoso, e ele, sendo advogado de formação, se desloca para Portugal, a fim de defender o pai no tribunal. Tem registros de testemunhos de que ele estava lá presente, no mesmo tempo em que ele pregava num púlpito de uma cerimônia religiosa em Pádua. Não estou falando aqui de um fenômeno espírita, de um fenômeno reconhecido pela religião católica. E por várias outras. Há inclusive anotações de ciência ainda inexplicadas, mas com documentação, com relatos de pessoas que conseguem se deslocar e aparecer simultaneamente em diferentes locais. O que seria para a nossa mente impossível. Então isso requer também uma fé e uma esperança de que algo ainda muito, muito intenso vai evoluir e vai acontecer. Nós podemos pensar também que hoje, no cenário em que vivemos no mundo, no cenário em que vivemos no Brasil, na nossa cidade aqui no Rio de Janeiro, se eu falar para vocês que vai ter paz, que não vai ter mais violência, que as pessoas vão conviver harmonicamente, vocês vão me chamar de louco. Né? Mas, pela nossa fé, pela nossa esperança, pelos conhecimentos trazidos da espiritualidade, daqueles que já estão em patamares mais evoluídos do que nós, são aqueles seres que têm um celular que vem mostrar para nós que estamos na Idade da Caverna, né? Então, por intermédio deles, a gente sabe informações do que vai acontecer no futuro. E a gente, pela fé, uma fé que é raciocinada, que é crítica, que compara informações de diferentes espíritos, de diferentes locais, como Kardec ensinou, né? Não é apenas um mistificador, não é apenas um estudo zombeteiro, isso tem que ser profundamente estudado, analisado, mas a gente pode compreender a capacidade de realização desses eventos no futuro. E é por isso que, através dessa fé, a gente aqui acredita na regeneração do planeta, que em muito breve alguns fenômenos provocarão a transformação da Terra, espíritos irão desencarnar e aqueles que retornarem à Terra encarnados já virão em patamares de maior evolução e mais propensos à paz e à amorosidade, à fraternidade, ao invés de serem propensos à violência. E aqueles que são mais materializados, mais aprisionados a essa violência, serão convidados a morar em outros orbes, em outros planetas, para que continuem o seu processo de evolução. Ora, como acreditar nisso se não for pela fé? Mas não pode ser uma fé cega, né?
E não pode ser uma fé distraída, desastrada. Porque aquele cego que não acredita em nada, se perguntasse para uma pessoa maldosa o significado das coisas e pedisse para ela arrumar o seu armário, imagina o que aconteceria. As roupas estariam trocadas, estariam desarmoniosas, e essa pessoa passaria um vexame na rua, seria zombada, né? Seria criticada. Então, é preciso saber em quem confiar. É preciso encontrar os espíritos de fato que têm a elevação ideal, que têm a harmonia espiritual e que trazem para nós informações que não apenas nos interessam do ponto de vista do bem-estar individual, mas principalmente do ponto de vista do bem-estar da coletividade. Porque eles olham o bem da evolução do planeta, da humanidade e da natureza, com todos os seus seres, todos os seus reinos. Então, esses são os espíritos em quem nós podemos confiar. E também, nessa condição, como mensageiros do próprio Jesus. Então, que sigamos assim, no sentido da compreensão da fé e buscando, por intermédio do estudo, do aprimoramento, da experiência da vida encarnada, suprir essa nossa ignorância, esses nossos defeitos, para que sejam no futuro tornados uma fé viva, uma fé pela própria sabedoria de quem pode também dizer que é um em Deus. Na graça de Deus.